Meu nome é Débora, eu tenho 38 anos. Eu fazia parte de uma outra denominação evangélica. E lá eu tinha um cargo na igreja de diaconisa. Eu trabalhava dentro da igreja, né? Trabalhava em função da obra. E dentro dessa função, eu era líder de um grupo. Então a gente tinha uma célula, que é um grupo de pessoas que a gente reúne para cuidar daquelas pessoas, para passar a palavra de Deus, né? Se reunia. Só que elas não sabiam, eu falava de coisas, eu ali ensinava, né, de acordo com a palavra, mas dentro de mim, no meu interior, eu tinha um vazio. Elas iam embora, eu chorava, eu passava às vezes 3 dias em depressão na cama, eu tinha muitas fortes dores no corpo, o meu casamento estava destruído, eu vivia uma vida dividida, eu era muito agressiva, eu brigava na rua com as pessoas, eu sempre era dona da verdade, orgulhosa, prepotente. Eu batia na minha filha e não era bater para educar assim, um tapinha, não, eu batia para marcar ela. E frustrada nos meus sonhos, nos meus ideais, uma pessoa fraca, uma pessoa que tinha a vida por dentro, eu era deformada. Essa é a palavra certa. Eu achava que eu era conhecedora da verdade e que tudo ao meu redor que não batesse com a minha fé era mentira. Eu, através das mídias, YouTube, essas mídias que falam de vídeos, gerou em mim um preconceito e uma revolta contra a Igreja Universal e especificamente contra o Bispo Macedo, ao ponto de eu querer que ele morresse, de tanto ódio que eu tinha dele, porque eu ouvia através desses vídeos que ele fazia mal para as pessoas, que ele enganava os pobres, tirava dinheiro deles, e eu assistia esses vídeos. Eu dizia que ali eles pegavam tudo das pessoas, induziam as pessoas a lavagem cerebral mesmo, a dar tudo que elas tinham na igreja e ficar sem nada, que aquilo não era verdadeiro, que aquilo era uma heresia. Então eu falava mal dos propósitos, eu chegava a dizer que era feito macumba gospel dentro da igreja, que na verdade não era uma igreja, era uma seita. O bispo me irritava, o jeito que ele falava, o que ele falava. Eu não prestava nem atenção no que ele falava, porque eu não suportava ouvir o bispo. Era como se, quando ele fosse falar, é como se ardesse o meu ouvido, como se doesse. Era muito, eu olhava e falava, não, isso daí ofende a minha inteligência. Era dessa maneira que eu fazia. Então aí o meu marido começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. E quando ele começou a ir na igreja, ele começou a mudar. Eu acordava de madrugada, às vezes para beber água, meu marido estava de joelho no chão orando. E eu olhava aquilo, eu via aquilo diferente, mas mesmo assim o meu coração continuava endurecido. Eu cheguei a arrumar as coisas do meu marido. Eu queria pôr ele para fora de casa. Eu não aceitava mais ele estar na Igreja Universal, devido à minha raiva, ao meu ódio, ao meu preconceito. Então, cada vez que ele ia para a igreja, quando ele voltava, eu estava pronta, armada, muitas vezes com a Bíblia aberta, para provar para ele que o que ele estava fazendo era errado. A minha motivação de vida naquele momento era tirar o meu marido de dentro da igreja. Então eu fazia de tudo. Eu pegava os vídeos, queria mostrar para ele. Eu achava um vídeo na internet, olha aqui, ó, o que é a verdade dessa seita que você vai, isso é uma mentira. Eu cheguei ao ponto de falar para ele, então você vai escolher. Ou você vai continuar comigo, ou a Igreja Universal. Porque se você escolher ela, hoje eu vou embora. E ele falou para mim, porque ele estava muito certo da fé dele. Ele já havia encontrado Jesus. E ele falou para mim, então você vai. Ele não queria aquilo, mas ele sabia que Deus ia me trazer de volta. Ele tinha essa certeza, devido à fé dele, o que ele já fazia na igreja. Então ele falou, então você vai. E foi nesse dia que eu me desesperei. Foi nesse dia que a minha fé não me sustentou. Foi nesse dia, eu me emociono em falar, porque foi o dia do meu desespero. Porque tudo que eu mais queria era ter uma vida de paz, como todo mundo. Eu queria ter paz, eu queria ser feliz, eu queria ter uma família unida, e eu não tinha isso. Por mais que eu tentasse com as minhas forças, eu não conseguia. E nesse dia ele falou, vai. E ele saiu para ir na igreja. E eu dobrei meu joelho no quarto e falei para Deus, Senhor,
vou para onde agora? Ele não me quer mais. Essa igreja tomou meu marido de mim. Eles roubaram ele de mim. E naquele momento, eu tive um arrependimento dentro de mim. E eu não fui embora de casa. E aí, quando meu marido chegou em casa, eu me arrumei e falei, eu vou com você. Eu entrei e eu falei, se o senhor está aqui dentro dessa igreja, se o que ele fala aí no altar é verdade, hoje o senhor vai ter que me mostrar isso. Na hora, começou o culto e era feita uma oração antes de começar. E nessa oração, um obreiro orou comigo, né? Fez oração com imposição de mãos. Era como se arrancasse de mim um caminhão, uma tonelada de cima de mim, de peso. E eu me senti leve, em paz. Eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. E quando eu abri os olhos, eu olhei para o altar. Aquilo foi muito forte, porque é como se um filme tivesse passado na minha cabeça. Foi um filme muito rápido. Das vezes que eu pedi para o bispo morrer. Das vezes que eu falei mal da igreja. Deus me mostrou que aquilo era verdade, que o que o pastor falava era verdade. Eu tive um temor tão grande que eu lembro que quando eu abri o olho eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida e me dá a oportunidade de refazer tudo de novo. Eu saí dali para viver uma nova história, verdadeiramente. Eu saí dali, eu já não tinha mais aquela raiva, aquele ódio. Aí foi me apresentado o Espírito Santo. De tudo que eu aprendi na vida religiosa, eu nunca aprendi que o Espírito de Deus tinha que morar dentro de mim. Eu achava que era só eu levantar a mão, aceitar Jesus como meu Salvador e acabou, eu tô salva. Era isso. E a partir dali Deus é misericordioso e aceita tudo. É mais ou menos isso. Então eu erro, peço perdão, tá tudo certo, vamos em frente. Então, eu não me preocupava tanto com detalhes. Só que ali eu aprendi que eu tinha que me limpar. Eu tinha que tirar dentro de mim a mágoa, o ressentimento, o orgulho. E eu tinha que me fazer essa limpeza para que o Espírito de Deus pudesse entrar dentro de mim através de uma busca. Então, ali eu aprendi. Eu cheguei até o líder, né, dessa denominação e entreguei o meu cargo. E falei para ele que a partir daquele dia eu não ia mais participar daquilo. Os momentos que eu tinha livre, ou era lendo a Bíblia, ou era lendo um livro do bispo para edificar a minha fé, ou era ouvindo uma pregação dos bispos da Igreja Universal, eu sempre estava me alimentando ali e buscando, porque eu não queria mais ser o que eu era. Eu aceitei aquela proposta e me lancei. Eu me lancei de corpo, alma e espírito. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Quando eu subi no altar, eu era uma pessoa vazia. Mas quando eu desci do altar, eu já era preenchida, eu era plena. Eu recebi dentro de mim o que o dinheiro não pode comprar, o que o casamento não pode me dar, o que eu queria pôr em cima das costas do meu marido, a responsabilidade de me fazer feliz. Ele não podia me dar o que Deus me deu, que é o Espírito dele em mim. Eu saí de lá com uma alegria. Mas eu choro de alegria, uma paz tão grande, um amor pelas almas, mas não um amor como eu tinha, de apego para mim, são meus. Não, um amor de salvação. Eu queria salvar todo mundo, não só queria, como quero ainda. Quando eu saí de lá, as pessoas que eu influenciava contra a igreja foram as primeiras que eu procurei para falar o que aconteceu comigo. E o Espírito Santo, ele proporcionou na minha vida uma paz, uma força que eu não tinha. Uma certeza de que, mesmo eu tendo problemas, dificuldades, porque eu sou ser humano e eu vivo aqui no mundo, mas hoje eu tenho uma certeza de que tudo no final vai dar certo. Eu posso afirmar com todas as letras que no lugar onde eu odiava, eu encontrei
o meu maior tesouro da minha vida, que é o Espírito Santo. Foi nesse lugar, o lugar que eu dizia que eu nunca ia pisar os meus pés, que eu podia morrer, mas lá dentro eu não entrava. Foi lá. Faça como eu, que um dia entrei na igreja e falei, se Deus está aqui, então o Senhor me mostra que o Senhor está aqui, me dá um sinal, faz, eu não posso entrar e sair do mesmo jeito. Eu tenho certeza que se você que está ouvindo fizer isso, com certeza você não vai sair do mesmo jeito.